Pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise de um texto escrito por Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que é um escritor renomado de Portugal, que tem vários trabalhos, é bastante reconhecido como um dos grandes poetas da língua portuguesa e mundial. Até mesmo o Harold Bloom considera o Fernando Pessoa como um dos grandes poetas da história da humanidade. Mas enfim, Fernando Pessoa escreveu um texto pequeno, com poucos parágrafos, em que ele trata sobre a diferença entre cultura e erudição. E eu acho interessante conhecer esses conceitos, né, do que é cultura, o que é erudição, o que é inteligência, o que é ser um intelectual, para que nós possamos então entender esses conceitos e fazer a melhor aplicação deles, né? E aqui no texto do Fernando Pessoa ele vai tratar justamente disso. O que é uma pessoa culta, o que é uma pessoa erudita? E faz essas diferenciações de uma forma bem clara que nós iremos verificar aqui. Então, vamos fazer a leitura e, aos poucos, apresentando alguns comentários, tentando extrair o máximo desse texto aqui do Fernando Pessoa. E eu vou deixar até mesmo a referência de onde eu encontrei o texto logo adiante. Então é isso, vamos ler esse texto. Então aqui está o título, Fernando Pessoa, sobre a diferença entre cultura e erudição. A referência que eu tenho é nesse livro sobre Portugal, Introdução ao Problema Nacional, do Fernando Pessoa, que recolhe vários textos escritos pelo Fernando Pessoa. Dentre eles está esse que nós iremos ler agora, tratando sobre essa diferença entre cultura e erudição. Então ele começa com esse parágrafo. Entre os vários preconceitos que formam a única bagagem literária com que os nossos críticos vão de viagem para Santarém, um conhecido provérbio ali os espera, o mais singular e inexplicável é aquele que consiste em confundir cultura com erudição. É frequente apanhar os nossos pensadores de jornal em flagrante delito de afirmação como esta, que tal criatura é culta porque tem lido muito, porque sabe muito, porque compulsou, assimilando uma grande paginaria de livros. Então veja que ele começa falando sobre o problema do texto que ele está apresentando. Qual o problema que está sendo colocado? Que vários jornalistas, né, aqueles que lidam com as informações, estão confundindo os conceitos de cultura e erudição. Né? E ele coloca como os vários preconceitos que os críticos literários dos jornais, os jornalistas, estavam confundindo aí cultura com erudição. Especificamente ele dá o exemplo aqui, né, que diziam que uma pessoa é culta simplesmente pelo fato dela ter lido muito, pelo fato dela ter lido várias páginas de livros, então ela seria uma pessoa culta. Então, note que aqui ele vai discordar desse conceito que é apresentado pelos jornalistas, pelos críticos literários. Né? Para ele, então, portanto, uma pessoa culta não é aquela que apenas lê textos, aquela que sabe muito, aquela que consultou vários livros e está bem informada. Né? Então veja que há uma diferença que ele já coloca nesse primeiro parágrafo. Ao contrário dos preconceitos da plebe legítima, que muitas vezes têm uma haste de observação, os dogmas da plebe intelectual são falsos em todo o seu comprimento. Este, que acabo de citar, é um dos mais falsos, porque não só erudição e cultura não são a mesma coisa, como até são coisas opostas. Não vão julgar de certo que a minha explicação vai ser que é erudito quem leu sem combinar o que leu, e culto quem lê aproveitando. Eu nunca dou explicações que se possam prever. Se assim fosse, valer-me-ia a pena dá-las? Então ele vai fazer aqui uma explicação que é diferenciada, né? Ele está explicando isso, não é algo óbvio, mas que ele está apresentando aqui, basicamente aqui. Né? Então apresentando por que, que isso é tão relevante, né? Entender a diferença entre erudição e cultura. Para ele, não são a mesma coisa, não se pode confundir cultura com erudição. Uma pessoa culta é diferente de uma pessoa que é considerada erudita. A diferença entre culto e erudito é que quem é erudito torna-se erudito e quem é culto nasce culto. Então é interessante, né? Quem é erudito é alguém que passou por um certo processo e se tornou erudito. Agora a pessoa culta, ela nasceu culta. E aí ele já coloca uma frase em latim, natitur non fit. É verdade do homem culto como do poeta, porque a cultura, mais do que uma mobilização do espírito, é uma atitude dele.
Então veja que alguém que tem cultura é alguém que tem atitude diante dessa cultura. E essa atitude, quando se não nasce com ela, é escusado tentar adquiri-la. No seu ensaio sobre Shakespeare, o crítico inglês Walter Bagehot encontra no poeta uma faculdade proeminente, aqui, de acordo com a tendência inglesa, para, e uma citação que no texto original não tem, né, provavelmente um texto em inglês, define a faculdade de experienciar. Desculpe-se a tradução que faço, outro termo já feito não conviria. Shakespeare, opina Bagehot, tinha a faculdade primacial de tirar de tudo quanto via ou lia, de tudo quanto assistia, elementos de originalização. A isso chama Bagehot a faculdade de experienciar. Em contraste, ele aduz Guizot e Macaulay, os quais, leitores assíduos, políticos assíduos, não colheram, porém, da sua experiência das duas vidas, outro ensinamento do que ensinamento nenhum. Então veja que é interessante, ele coloca então um pouco do conceito do que seria alguém culto. É alguém que já nasce como sendo culto, né? É uma atitude da vida. Alguém que busca experiências e consegue, através dessas experiências, extrair algum tipo de conhecimento. No caso, ele coloca como exemplo aqui num texto, né, do crítico Walter Bagehot, citando Shakespeare, falando que Shakespeare conseguia extrair de tudo da vida dele alguma coisa que ele pudesse aproveitar como sendo um elemento original. Então, enquanto que o erudito é alguém que extrai informações, mas não necessariamente ele consegue produzir um ensinamento necessário. Então, ele faz essa diferenciação aqui entre os dois, né? Então, o culto é alguém que tem nasce com isso, no caso, como se fosse uma vocação, e isso se assemelha muito ao que nós vemos com o conceito de vida intelectual, de alguém que tem a vocação, que nasce com essa vontade, esse gosto por seguir uma vida intelectual, enquanto que aqueles que apenas querem se informar, aqueles apenas que querem ler e buscar erudição. Então veja que há uma diferença, embora a vida intelectual tenha um conceito diferenciado do homem culto, mas ele coloca o homem culto como aquele que tem a faculdade de experienciar, ou seja, alguém que aproveita bem as experiências da vida para fazer então os seus projetos, seus trabalhos e tudo mais, né? E aí ele coloca que Guizot e Macaulay, né, no caso, eram leitores assíduos, políticos assíduos, mas eles não colheram a experiência das vidas, ou seja, os ensinamentos que a vida dá, não passou por eles, apesar de serem pessoas que liam bastante. Sou eu, porém, e não Baguerrot, não vá à malevolência do leitor sorrir que eu adapto e traduzo que vou teorizando, que faço a distinção entre culto e erudito. Então, Fernando Pessoa que diz que vai fazer a diferença entre culto e erudito. Homem culto é aquele que, de tudo que assiste, aumenta não seus conhecimentos, mas o seu estado de alma. Então, muito interessante. Vamos focar aqui nesse conceito. Homem culto é aquele que, de tudo que assiste, aumenta não seus conhecimentos, mas seu estado de alma. Então, ele através daquilo que ele conhece, da experiência de vida, da leitura, ele aumenta sua alma, ele desenvolve a sua alma e não apenas as informações do conhecimento. O erudito lê e fica sabendo. Quanto mais lê, mais fica sabendo. Então veja que o erudito é alguém bem informado, alguém que lê muito, que sabe as informações. O homem culto é aquele que consegue extrair das suas experiências, das suas leituras, algo que vai elevar o seu espírito, elevar a sua alma. Ou seja, ele vai evoluir com aquilo, se desenvolver. O homem culto, em geral, quanto mais lê, de menos fica certo. A segurança e a confiança são atributos finais da erudição, como o ceticismo e a hesitação, apanágio extremo da cultura. Então veja que o homem culto, quanto mais ele estuda, quanto mais ele se aprofunda em determinados temas, mais ele fica curioso, mais ele quer aprender, mais ele sabe que não sabe. Enquanto que o erudito, ele tem as informações, ele tem certeza daquela informação. Então, um exemplo de uma pessoa erudita, né? Alguém que sabe datas, né, de informações históricas, alguém que sabe ali, por exemplo, qual a data que começou a Primeira Guerra Mundial, ele sabe a data. Agora, o homem culto, ele vai extrair das informações, querer entender as razões da guerra, extrair para si algo que vai ser benéfico através das experiências do que ele verificou nesse fato.
Então é bem interessante essa diferença, né? Uma erudição de lombada, como dizem os parvos, serve de mais a um culto que uma leitura de miolo ao erudito. Um título pode fazer colher mais de toda a obra, dado que a alma nasce ceifeira, do que a leitura de toda ela. Nós não temos homens cultos, temos eruditos apenas. Ou antes, os homens cultos que temos são homens de gênio, o que é demais para um povo tão pequeno. Então, aqui ele falando sobre os portugueses, né, que nem em Portugal existem mais homens eruditos do que homens cultos, né, homens que conseguem ampliar a sua alma através das experiências da vida, das suas leituras, etc. Tem pessoas muito bem informadas que sabem apresentar essas informações, mas não existiam homens cultos. Julgarão talvez que confundo culto com inteligente. Seria um erro julgar tal coisa. Eu nunca confundo nada. O homem inteligente é o que com facilidade tira conclusões do que lê, ouve. O homem culto é o que naturalmente sente e não tira conclusões, ou as tira conforme calha ao seu feitio do momento. Então veja que há uma tríplice diferenciação: homem culto, homem erudito e também o homem inteligente. O homem inteligente é aquele que tem rapidez, tem facilidade de captar aquelas informações, então facilidade de tirar conclusões. No caso aqui, o homem inteligente seria, por exemplo, um matemático, né, que calcula ali com precisão e com rapidez. Enquanto que o homem erudito é aquele que está bem informado, que leu bastante, que sabe as informações que estão ali. E o homem culto é aquele que consegue se desenvolver. Às vezes ele tira conclusões e faz ali suas afirmações, ou às vezes ele nem sequer faz conclusões, ele apenas passa por aquela experiência para ter um certo desenvolvimento. Vem tudo a propósito de chegar a dizer qual é a tragédia de Portugal. É a de que, tendo vários eruditos e muita gente inteligente, pouquíssima gente temos que seja culta. Vejam quanta criatura, quando lhe apresentam qualquer coisa de novo, procura compreender. O homem culto procura sentir. Perceber envolve um esforço, sentir envolve uma passividade deliciosa. O feitio enérgico, violento, pouco indolente do português leva-o para a ação precipitadamente. A ciência da inação, a mais civilizada das ciências, pouco está desenvolvida entre nós. A nossa tendência para agir ficou-nos como uma maldição da aventura das descobertas. Espiamos a glória dos nossos maiores na doentia preocupação do útil. Ou seja, ele está falando que os portugueses, né, que ele é de origem portuguesa, né, já não tinham mais todo o pensamento, a forma de agir como homem culto. Né? Havia homens, nessa época que ele escreveu o texto, né, que eram realmente pessoas que sabiam ler e entender os textos, mas eram eruditos, muitos eram estudiosos, né, e eram pessoas inteligentes, mas faltava aqueles que realmente eram homens cultos, pessoas que conseguiam sentir, conseguiam entender as vibrações, né, da realidade. Então é interessante, esse é um pequeno texto, né, já finalizamos a leitura, tem poucos parágrafos, né, que tem essas informações, são 6 parágrafos apenas, e é muito interessante essa diferenciação que ele faz entre homem culto, inteligente, né, e erudito. E aí nós temos que aprender um pouco com essas conceituações. Né? Em qual categoria você se consideraria? Como sendo uma pessoa que é culta, né, uma pessoa que quer experimentar aquilo que lê, aquilo que experimenta na vida, ou uma pessoa erudita? Uma pessoa erudita lê muito, sabe muito, e sabe entender aqueles textos através das informações. O homem inteligente é o homem que raciocina com maior rapidez e consegue apresentar conclusões. E o homem culto é aquele que consegue ter a experiência e, creio que através dessa experiência, produzir coisas novas também. Né? Que seria um conceito muito aproximado do conceito de vida intelectual que o Sertilanges dá no seu livro A Vida Intelectual. Então é muito interessante esse texto aqui do Fernando Pessoa. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Deixe nos comentários aí qual dos 3 tipos você se considera, né, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa culta ou uma pessoa erudita. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Até nosso próximo vídeo.